cada um de vocês. Quero agradecer a Deus por se fazer presente neste lugar. Quantos sentem a presença de Deus num lugar tão distante como esse, pessoas tão simples, uma igreja tão simples, e a gente conseguir, por graça divina, realizar tamanha obra, tamanho projeto, e a gente compreende que o Senhor, por nós, tem feito grandes coisas. Nós queremos, nesse momento tão especial, passar para cada um de vocês não apenas a celebração da família. O casamento é a festa da família, e como a família precisa ser celebrada no tempo que se chama hoje. Tudo que é projeto de Deus é alvo do diabo. Diga isso. Tudo que é projeto de Deus, diga, é alvo do diabo. E a família tem sido bombardeada na nossa geração, mas se depender de você, de mim, nós seremos os resistentes, os valentes, que em Cristo Jesus celebraremos a família nos princípios bíblicos. Quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor pelas famílias. Nós vamos nesse momento, com muita alegria, receber. Talvez algumas pessoas estranhem a nossa maneira de celebrar o casamento. A gente tenta se aproximar daquilo que a Bíblia mostra, do que será o dia do encontro do noivo com a noiva. O casamento é a figura mais profética, especial e espiritual que Deus revelou para nós como presente, como dádiva, para entender esse relacionamento que Ele anseia com cada um de nós de maneira íntima. A Bíblia mostra, não é a noiva que vai vir buscar o noivo, é o noivo que virá buscar a noiva. A Bíblia diz em Mateus 25 que as noivas estarão esperando com vestes brancas, com lamparinas, com azeite e com alegria, adornadas, sem mácula, sem rúcula, sem mancha, aguardando a entrada do noivo. Então, com muita alegria, vamos receber a nossa amada levita Thaíse, que vai preparar o caminho para a noiva, representando a igreja de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. E agora, com honra, recebemos elas, as noivas, aquelas que são a representação da igreja do Senhor Jesus. Podem entrar as 14 noivas deste marcante casamento coletivo.
venham os noivos. De Jerusalém eu sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Cada noivo conhece a sua noiva. Cada noivo ama a sua noiva. Cada noivo toma a sua noiva e vem diante do altar. Diante do altar, noivos. Diante do altar, noivos. Todos. Diante do altar. Tome a sua noiva e se renda diante do altar. Tome a sua noiva e se renda diante do altar. Todos os noivos. Cada noivo conhece a sua noiva. Tome a sua noiva e se apresente diante do altar. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus para essa cerimônia. Os que puderem ficar de pé, façam isso em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus eterno, glorioso Pai, nós queremos te louvar, bendizer e exaltar o seu nome por essa oportunidade ímpar. Nunca mais voltará a noite deste dia. Meu Deus, nós queremos te agradecer por essas 28 pessoas que aqui estão diante do teu altar nesta noite, em um pacto, em aliança matrimonial, exaltarão o teu nome, defendendo o princípio bíblico de família e, sobretudo, entrarão numa nova jornada de vida. Como o Senhor Jesus se apresentou no primeiro casamento nas bodas de Caná da Galileia, e a sua presença trouxe transformação e milagre, assim também aconteça nesta noite sobre cada matrimônio e família aqui representada. Deus, toma nas tuas mãos todas as autoridades aqui nesta noite, todos os padrinhos, familiares, amigos e sobretudo a tua igreja. Nos abençoa com a tua bênção. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Tome um assento, quem tiver um assento, e dê um aplauso bem forte para o Senhor. O casamento é figura do amor divino. Deus instituiu o casamento. A Bíblia inteira vai nos mostrar histórias de casamento. A saber, a Bíblia começa em Gênesis, na obra da criação. O Senhor consolida a criação com o casamento. E no último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, também vai nos mostrar o final de tudo aquilo que está predestinado para acontecer, que é o casamento entre Cristo com a igreja. Deus se relacionou com Israel e disse: eu serei marido, e para mim vocês serão como esposa. No Novo Testamento, Cristo, em uma nova aliança, no martírio, estabelece a igreja como a sua noiva, e ele como o noivo que virá buscar para o grande dia, onde eu estarei lá, e todos nós, em nome de Jesus. Digam amém. O casamento é um projeto imexível. Quando nós falamos de projeto, nós nos lembramos daqueles que exercem governo político sobre nós. E quando um projeto de lei é votado, ele é passivo de haver emendas. No projeto de Deus acerca da família, acerca do casamento, não existe emenda. É um projeto pleno, é um projeto completo. Quando nós olhamos para o casamento, a gente precisa compreender a figura profética que está por trás dela, mas também o dinamismo e o desafio que é viver a dois. E eu quero deixar uma palavra aqui para os noivos, e eu quero falar sobre a viagem que é um casamento. Salomão diz assim, ou melhor, Agur, no livro de Provérbios 30, versículo 18, 19, está escrito assim: estas 3 coisas me maravilham, e a quarta há que eu não conheço: o caminho da águia no ar,
o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma virgem ou com uma mulher. O sábio está dizendo que existe 4 coisas que deixam ele maravilhado, e dentre essas coisas existe uma que ele não consegue compreender de forma alguma, e é justamente quando ele fala o caminho de um homem e um caminho de uma mulher. Alguns historiadores afirmam que Agur era alguém responsável também, e compreendia muito do que seriam as mulheres, inclusive dos reis. E esse homem, vendo que cada mulher tinha uma estrutura psicológica, tinha um perfil, tinha uma alma, tinha uma maneira de ser, ele via que cada um tinha uma direção, de maneira que o casamento é algo muito particular, muito peculiar e muito individual. Não dá para ninguém comparar o casamento com o outro, porque cada casamento tem a sua história que os fez chegar até o altar, e uma história que começa depois desse altar. E eu quero dizer que essa história que começa depois do altar é uma viagem sem volta, e é uma viagem muito longa. A gente sabe que é prazeroso demais viajar com alguém que a gente gosta, mas nem sempre acontece dessa forma. Por que às vezes uma viagem não se torna prazerosa com alguém que a gente gosta? É só a gente imaginar 2 pessoas que não se conhecem, e quando elas entram numa embarcação, num avião, num carro, num transporte, num meio de transporte, elas vão viver a cada dia se familiarizando, descobrindo, e nessas novas descobertas, possivelmente cada uma começa a se deparar com os defeitos. A vida geralmente é assim: quando 2 pessoas se conhecem e entram num propósito de relacionamento, elas se enxergam dessa forma, da maneira que vocês estão enxergando esse papel. Só enxerga o papel em branco. A partir do momento que começa a conviver, as pessoas começam a olhar mais do que o papel branco, começam a enxergar e valorizar mais alguns pontos pretos, como estão esse aqui. Então às vezes essa viagem longa, perde-se um pouco o prazer, porque as pessoas terminam valorizando mais os defeitos do que dando valor às qualidades, e isso vai fazendo com que a viagem termine perdendo um pouco mais o prazer. Mas a viagem de vocês será uma viagem muito prazerosa, onde vocês vão valorizar muito mais as virtudes, as qualidades, do que os defeitos. Quando a gente imagina essa viagem no casamento, porque casar é conhecer, digam isso, casar é conhecer. E a gente vai ver que vocês vão conhecer aqueles que já conviviam, vão conhecer ainda mais o cônjuge, à medida que vocês vão convivendo, e essa convivência vai gerando, vai acontecendo essas novas descobertas boas e descobertas assim não tão boas. Quando a gente imagina essa descoberta boa acerca das qualidades e dos defeitos, existem algumas coisas que a gente pode fazer dentro dessa viagem. Essa viagem que não tem prazo de validade, é uma viagem longa, muito longa. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, e a primeira coisa que a gente pode fazer é compreender as fases dessa viagem. O casamento é uma viagem que tem fases. A primeira fase é a fase onde cada um começa a enxergar aquilo que idealizou. Então, a partir desse momento, começa a vir a primeira imagem daquilo que vocês idealizaram acerca do matrimônio, acerca do casamento, acerca da convivência. É o momento onde cada um percebe que de fato casou com um anjo, de fato casou com um príncipe, com a princesa que esperava. É onde tudo está bom, tudo está lindo, tudo está perfeito. É onde não há briga por dificuldades, não há discussões por causa dos defeitos, dos problemas. Essa é a primeira fase, é a primeira fase dessa viagem chamada casamento. A segunda fase é a fase onde já começa a desconstruir aquilo que foi idealizado. É onde a noiva percebe que não casou com o anjo. É onde o noivo percebe que também não casou com o anjo.
é onde ambos descobrem que casaram com um ser humano dotado de muitos talentos, de muitas virtudes, de muitas qualidades, de muitos dons, mas que é humano, e por ser um humano inerente ao processo, também carrega defeitos e algumas coisas que estão em aperfeiçoamento. Nessa viagem, vence quem termina compreendendo que a partir desse momento vocês precisam entrar no nível de cura, no nível de libertação, ao ponto de compreender, por serem humanos, que vão se deparar com essas circunstâncias, e que nessas circunstâncias vocês terão novas descobertas. Mas a viagem é uma viagem que pode ser tremenda, extraordinária e prazerosa. Quando a gente cai sim nessa viagem, a gente precisa compreender que tem 3 coisas que a gente pode fazer e vencer. E a cada dia desta viagem, a cada dia de convivência matrimonial, a cada dia de convivência relacional, vocês amadurecerem e, a despeito disso, valorizar os acertos e aprender com os erros. 3 coisas para que essa viagem dê certa. Porque eu pergunto, quanto tempo vocês querem viajar arredondo nesta viagem? Talvez alguns viajem por 25 anos, bodas de prata. 50 anos, como os meus pais, bodas de ouro. Bodas de diamante, 75 anos. Então é uma viagem muito longa, que será preciso 3 coisas. A primeira coisa é planejamento. Ninguém vai viajar sem se planejar. Ninguém sai sem se planejar. Ninguém sai de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro, sem haver planejamento. Planejar é pensar, planejar é elaborar. Planejar é determinar hoje onde você quer estar amanhã, como e quando e com o que. Nenhuma viagem vai ser bem sucedida, e obviamente o casamento também não seria bem sucedido sem que haja o planejamento. Então planejamento é importante. Vocês precisam já pensar e planejar onde vocês querem estar daqui a 5 anos, como casal, como família. É preciso, além de planejamento, também, segunda coisa, haver investimento. Uma viagem requer planejamento, dedicação. Uma viagem, principalmente longa, também requer investimento. Ninguém viaja sem investir. E é importante vocês valorizarem o investimento, porque uma das causas hoje que mais tem abatido famílias e até separado casais é a falta de investimento. Investir não é gastar. Existe uma aplicação que é gasto, existe uma aplicação que é investimento. Invistam no relacionamento, não só financeiramente. Invistam no respeito, invistam no cuidado, invistam na relação com Deus, invistam no carinho, no afeto, na empatia, invistam na audição, invistam na comunicação, no diálogo, invistam em tudo aquilo que possa tornar essa viagem ainda mais prazerosa. Eu não sei se vocês sabem, vocês serão conhecidos como revelação de casamento blindado para esta geração. Se acreditam nisso, digam amém. A terceira coisa que um casamento numa viagem longa precisa, além de planejamento, além de investimento, é manutenção. Qualquer pessoa que vá viajar num trem, viajar num carro, viajar num avião, viajar de moto, ou qualquer meio de transporte, com certeza tem que viajar em um transporte que recebeu uma manutenção. Porque não dar manutenção significa correr riscos, e riscos a mais nesta viagem cujo percurso será muito longo. Então é preciso que haja manutenção nesta viagem do casamento. Manutenção, sobretudo, preventiva. Todo casal precisa compreender nesta manutenção preventiva que, se não der, lá na frente vai ter que dar uma manutenção corretiva, e geralmente uma manutenção corretiva custa mais caro, exige mais recursos, exige mais preço do que uma manutenção preventiva. Eu tenho um amigo que ele só conserta o carro quando quebra. E aí, porque o carro quebrou e ele vai consertar, ao invés de trocar uma peça,
ele tem que trocar muitas outras peças. O gasto, o prejuízo é muito maior. Então, por que parar no meio da viagem para corrigir uma coisa que vocês podem dar manutenção? Todos os casais digam manutenção. Todos os dias. Manutenção de como está a vida emocional do casal. Manutenção de como está o diálogo do casal. Manutenção de como estão as finanças do casal. Manutenção de como está a vida espiritual do casal. Manutenção de como está a família. Manutenção de como estão os sonhos, os projetos, os ideais, as realizações. Manutenções daquilo que vocês já planejaram, projetaram, alcançaram ou não alcançaram. É importante dar a manutenção, mesmo numa viagem longa como essa. Vocês planejando, vocês investindo e vocês dando manutenção. Ainda assim, no percurso longo da viagem, corre o risco de acontecer, por exemplo, num carro, num avião, alguma luz acender, indicando ou sinalizando que alguma coisa está errada, ou alguma coisa está fora do lugar, ou alguma coisa está tentando sair da normalidade. Essa luz que acende no painel pode ser uma luz do aquecimento. O aquecimento pode estar baixo, pode estar muito alto, a temperatura pode estar fora dos padrões. Então é preciso que vocês estejam atentos, mesmo planejando, mesmo investindo, mesmo dando manutenção aos sinais que o painel vão demonstrar para vocês nesse longo percurso que é o casamento, esta viagem até a morte ou até a volta de Cristo nos separar. Posso ouvir um amém? Existem algumas luzes nos carros que indicam algumas coisas. Existe luz que indica que a injeção está com problema. Existe luz que demonstra que o radiador está furado, está aquecido. Existe luz que diz que está sem óleo ou o óleo está baixo. Existe luz de água, luz de freio. Todas essas luzes, quando acende, o condutor, quando percebe a sinalização dela e é prudente, ele para o carro para não entrar num dano maior. Existem algumas luzes que vêm sinalizando nos relacionamentos que é preciso parar e antes que outras luzes acendam, tratar. Por exemplo, a luz do silêncio. O silêncio pode ser um perigo muito grande, um perigo de interromper a viagem. Às vezes um precisa falar, o outro precisa ouvir. E todo mundo que quer falar, quando se cala, começa a ouvir muitas vozes. Quando a luz do silêncio acender, lembre-se, vocês precisam parar e corrigir com o diálogo. Outras luzes poderia falar, como a luz do desrespeito, a luz que vocês precisam ter cuidado dos motivos pequenos que às vezes geram grandes discussões, a luz dos problemas da vida a dois, para não levá-los a público, trazendo desonra para o relacionamento. A luz, por exemplo, de que tudo irrita o outro. Existem outras luzes, por exemplo, de não compartilhar as ações do dia a dia, as compras, os investimentos, os sonhos, os projetos. A luz da indiferença. Cuidado com essa luz no painel desta viagem, dessa embarcação de vocês, porque é uma viagem. Vocês nunca poderão estabelecer o parâmetro do casamento de vocês pelo casamento de ninguém. Primeiro, porque não existe viagem perfeita tratando-se de casamento. Toda viagem, o carro pode ser zero, pode ser seminovo, pode ser usado, exige os seus riscos. A própria viagem por si só, às vezes não é nem a embarcação, não é nem o transporte, mas os obstáculos da caminhada que esta viagem vai levar vocês. Estão entendendo? Da estrada, a estrada da vida. A luz da oração, do compromisso com Deus, da leitura com a palavra. A luz onde vocês já não fazem as refeições juntos, já não compartilham mais juntos. Estejam atentos a essas luzes. E vocês, mulheres e noivos, não permitam que outras luzes tenham que acender, para que vocês precisem parar, sentar e tratar, passar o aparelho para compreender dentro dessa
viagem longa na embarcação do casamento de vocês, o que está acontecendo. Se vocês querem alçar uma viagem longa, lembre-se de levar uma bagagem importante. Digam comigo, bagagem importante. Essa bagagem precisa ter sabedoria, porque todo mundo que viaja, e a viagem é longa, planeja, dá manutenção, faz investimento, fica atento às sinalizações da estrada e do veículo, mas também, claro que leva uma bagagem. A primeira bagagem que vocês precisam levar nessa viagem longa chama-se sabedoria. É uma bagagem que nós, como igreja evangélica, costumamos destinar erroneamente às mulheres, por causa do Provérbios 14, versículo 1 em diante, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a gente para aí, e é de fato, a mulher tem algo extraordinário quando o quesito é sabedoria. A mulher tem algo extraordinário quando o quesito é ajudar a auxiliar a sua casa, a pôr as coisas no lugar, em ordem. Mas Deus não isentou o homem também de ter sabedoria na casa. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, está escrito que o homem prudente que ouve as palavras do Senhor e pratica ela, Jesus compara como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então veja que Deus entregou também a sabedoria da edificação da casa ao homem. Então nesta viagem longa do casamento, da família de vocês a partir de agora, é responsabilidade dos dois prepararem separadamente a sua bagagem, e nesta mala tem que ter o nome sabedoria. Agora existe uma outra mala dentro dessa bagagem, e essa daí é responsabilidade dos dois, e juntos arrumarem para poder na viagem não faltar. A Bíblia vai nos mostrar em Efésios capítulo 5, está escrito assim, aos maridos inicialmente: vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. 1 Pedro 3,7 está escrito: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil. Então uma bagagem que vocês, homens, precisam levar nesta viagem matrimonial longa é a bagagem do amor. Eu queria que os noivos aqui olhassem para a esposa, logo daqui a pouco que assinarmos o documento, a certidão, e dissesse para ela: eu estou levando, diga para ela, olhe para ela, olha no olho, diga: eu estou levando a minha bagagem, diga, uma mala de amor. Amém? 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 Quem está comigo? Não pode faltar. É bíblico, é instrução de Deus. O amor é uma bagagem que o homem não pode deixar para a mulher arrumar. Quando nós viajamos, geralmente quem arruma a mala é a mulher. A mulher arruma a mala. Mas essa é uma mala indispensável que o homem tem que arrumar. Deus encarregou o homem de amar a esposa, e amar de maneira tal como ama o seu próprio corpo. Como ama o seu corpo, ele tem que amar essa mulher. Amar é muito mais do que sentir um sentimento. Amar é se comportar como quem ama, é dar a vida, como diz a palavra, da mesma maneira que Cristo entregou-se a si mesmo pela sua igreja, pela sua noiva, assim os maridos deem a vida pelas mulheres. Essa é a bagagem que não pode faltar nessa viagem. Digam amor, diga amor. E o amor tem os seus estágios. Tem o amor filia, é o amor da amizade. Tem o amor eros, que é o amor da intimidade. É o amor que vocês vão se acalentar a sós. Mas existe o amor de Deus, o amor de Cristo, que é o amor agapau, o amor ágape, que é o amor sacrificial.
É aquele amor que ama quando a esposa está enferma. É aquele amor que ama mesmo se ela estiver acometida com algum tipo de situação dolorosa, com qualquer que seja a causa, ele compreende. E é porque ele compreende, porque ele ama ágape, ele ama de maneira sacrificial. Mas meu bispo, se cabe ao homem amar, o que cabe então à esposa numa mala individual levar? Está escrito, Efésios, capítulo de número 5, versículo 22 ao 24. Vocês mulheres, essa mala é de vocês. A mala do homem é amor, a mala da mulher é sujeição. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Então essa é uma responsabilidade de vocês. Se ao homem cabe amar, a mulher cabe se sujeitar, muito mais do que ao homem, ao amor que esse homem derrama sobre ela. Não há dificuldade nenhuma para o marido amar uma esposa que se sujeita para ele, como também não há dificuldade nenhuma para uma esposa se sujeitar a um marido que ama verdadeiramente ela. De maneira que se sujeitar não é um fardo, se sujeitar não é estar debaixo. Se sujeitar é se colocar diante, sobretudo, dos princípios, daquilo que precisa ser executado, ser feito, auxiliar os sonhos, o projeto, aquilo que vocês têm para avançar. Amar é cuidar, amar é suprir, amar é nutrir, amar é alimentar, amar, tudo que existe de bom, nós podemos inserir dentro dessa mala chamada amor. E é por amor que hoje eu quero, diante de toda a igreja aqui representada, todas as famílias, pastores aqui presentes, em nome de Jesus, louvar ao Senhor por essas 28 pessoas aqui hoje, em 14 casais, estarem diante desse altar, para em votos matrimoniais, abraçarem essa extensa viagem longa e duradoura. Não sei se vocês viverão bodas de diamante, 75 anos casado, mas o final desta viagem será até a morte, Deus sabe quando, ou até o dia que o Senhor nos virá nos buscar como igreja. Mas até lá, vocês não vão desistir desta viagem, vocês vão planejar, vão dar manutenção, vão investir, não vão esquecer a bagagem, e o resultado será uma família extraordinária no poder do nome de Jesus. Todos dêem um aplauso ao Senhor por essa palavra no nome de Yeshua. Para consolidar essa viagem, porque não dá para desistir depois da viagem. Jesus disse assim, Mateus 19, versículo 3: aproximando-se deles uns fariseus, queriam experimentar, dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer que seja o motivo? Jesus respondeu-lhe: não tendes lido o que o Criador fez desde o princípio, homem e mulher? E o que ordenou, porque deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não dá para parar, a não ser a dois nesta viagem, para corrigir ou dar manutenção em alguma coisa. Essa viagem é uma viagem de ida, e não cabe mais recurso de volta. E vocês viajarão junto, e será uma viagem gloriosa. E quem vai marcar, cobrir, guardar, e quem está enviando vocês nessa viagem é o próprio Cristo, Senhor, Rei e Redentor, e mentor e abençoador do matrimônio. Vamos aos votos neste momento. Eu gostaria que vocês ficassem de frente um com o outro, e nós vamos aos votos agora, porque esta viagem tem que ter planejamento, tem que ter palavra e tem que ter compromisso. Compromisso é o ato de quem se compromete. Quem é que é compromissado, ou quem se compromete? É aquele que promete com alguém um pacto, aliança, alguma coisa.
No caso de vocês, vocês estão se comprometendo nesse voto agora. E eu quero que os maridos, todos os maridos, repitam após mim esse ketubá, que no hebraico é contrato nupcial. Digam comigo assim, somente os maridos. Digam eu, diga o seu nome todo. Mas fala com voz de homem, homem que vai viajar mesmo. Vamos lá de novo. Diga eu, fala aí agora o seu nome. Diga, prometo, meu amor, te alimentar bem. Diga, prometo com muito prazer suprir as tuas necessidades físicas, emocionais e espirituais nesta viagem. O que depender de mim, te darei toda a atenção necessária. Eu estou disposto a te proteger, a despeito de qualquer situação. Diga, declaro diante de Deus, do meu profeta e de todas as testemunhas aqui, ser fiel a você por toda esta viagem. Diga, com muita alegria no meu coração, eu declaro romper com qualquer comportamento que esteja prejudicando ou vazando o nosso amor nesta viagem. Diga, meu amor, eu prometo ser uma bênção na sua vida nesta viagem. Diga, eu prometo dar tudo de mim para que a nossa aliança se renove e se fortaleça a cada dia. Minha esposa, a base do casamento é a alegria, e o nosso casamento será sempre vivendo alegria pela alegria. Diga, determino nunca permitir que a rotina atrapalhe o nosso casamento, mas com unção de Deus eu serei criativo para que o teu prazer em ter embarcado comigo nesta viagem cresça a cada dia. Diga, amada minha, mais uma vez, diga isso, amada minha, prometo nunca ser egoísta, mas te fazer uma mulher realizada. Diga, preferida minha, lutarei contra os inimigos do corpo, o comodismo, da alma, o orgulho e o espírito, as forças do mal, para que o nosso casamento seja um convite e uma inspiração para outros. Diga, eu prometo isso, em nome de Jesus. Toda a igreja dê um aplauso ao Senhor, mas dê mais forte esse aplauso e diga amém. Agora a noiva estará com a nossa amada bispa, fazendo também os votos, as promessas acerca desta viagem. Amado meu, prometo te honrar e te respeitar em todos os momentos. Diga, eu prometo estar ao seu lado em todo o tempo e circunstâncias, quer sejam boas ou ruins. Diga, eu prometo reconhecer o valor da sua companhia todos os dias e te amar para sempre, principalmente nos dias mais difíceis. Diga, eu prometo e me comprometo a facilitar a sua vida, tornando-a mais leve e te fazer ainda mais feliz. Eu me comprometo a nunca deixar que você esqueça quais são os propósitos de Deus para a sua vida, para a nossa vida e para a nossa família. Diga, eu prometo te ter como minha prioridade e me comprometo a me empenhar para te fazer a cada dia mais feliz. Amado meu, eu prometo te levar para mais perto de Deus e para mais perto
dos nossos sonhos. Querido meu, prometo ser fiel em toda e qualquer circunstância, hoje e sempre. Que Deus me ajude, me conceda sabedoria, graça, saúde e força para cumprir tudo aquilo que nesse momento eu lhe prometo. Pode dar um aplauso e selar dizendo amém. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, que é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Pela declaração de vocês diante desse altar, hoje eu já declaro que esta viagem está compromissada e aliançada no poder do nome de Jesus. E para simbolizar esta aliança que vocês estão fazendo hoje, porque o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, e Deus é o cordão de 3 dobras. Para nossa alegria, as crianças entrarão com o símbolo desta aliança, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja dê um aplauso ao Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, a te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quantos puderem, nos ajude com essa canção. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 Aliança significa aliar-se com algo ou com alguém. Intenções de acordo, pacto entre as partes. Aliança significa um convênio entre pessoas que buscam objetivos comuns. A Bíblia fala de muitas alianças, especialmente a aliança que Deus fez com a humanidade. E aqui hoje, nesta cerimônia de casamento, estas alianças significam o compromisso voluntário, consciente e responsável que hoje vocês estão estabelecendo um com o outro. Eu queria que vocês soltassem os anéis, porque esses anéis um dia, principalmente para quem trabalha com produção, com construção civil, esses anéis podem amassar, esses anéis podem até de alguma maneira arranhar, pode até perder a cor, pode até quebrar, ou quem sabe até pode até ser perdido. Mas a aliança que eles simbolizam, esta aliança é imperdível. Essa aliança tem que ser inquebrável. Esta aliança não está no dedo, esta aliança tem que estar no coração. Toda aliança tem um símbolo.
É bom para que todas as vezes que vocês olhem para esse símbolo, tragam à memória que vocês carregam uma aliança, que na noite desse dia vocês estabeleceram em Deus, matrimonialmente falando, um com o outro, para essa longa viagem. Levante as alianças, simbolizando nesta noite os decretos, os votos que vocês fizeram. E eu gostaria que toda a igreja estendesse as mãos. Pode continuar sentado, mas estenda as mãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar neste momento esses anéis que estão entrando, Deus, como uma circunferência vazia, mas se colocar um do lado do outro, fica um símbolo matemático que simboliza o infinito, Deus. Queremos lhe pedir que o Senhor consagre com a tua bênção, cele com a tua unção agora esses anéis, através da aliança que o Senhor tem, ó Deus, com todos os matrimônios, com a família, com a humanidade em Cristo Jesus. O Senhor derrame sobre cada pacto aqui, Deus, realizado diante desse altar, e que esses anéis como símbolo, ó Deus, pelo Senhor, recebam a carga de bênção, a carga de unção. Nós consagramos como símbolo matrimonial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Coloca de frente o esposo e a esposa, o noivo e a noiva. Coloque-se de frente. Primeiro, o noivo vai colocar na noiva. Prepara a mão aí. Isso. Prepara a mãozinha dela. Olhe para ela, olhe no olho. Vocês nunca mais vão esquecer deste momento. Você vai dizer para ela assim, ó: que esta aliança, fala forte, diga que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Receba. Pode colocar. Que bênção. Agora a noiva vai colocar no noivo. Isso. Vai colocando a aliança e diga para ele assim: que esta aliança que eu coloco em seu dedo seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Não beija agora ainda não. É pecado beijar agora. Eu quero neste momento orar. Fique com as mãos onde vocês colocaram a aliança dada, só as mãos da aliança. Senhor, o símbolo está aí, a aliança já foi feita. Hoje, como sacerdote, ó Deus, diante desse altar, designado e habilitado pela lei do Senhor e pela lei dos homens, eu quero, ó meu Pai, selar esse momento, onde os teus filhos de livre e espontânea vontade, perante a todas as testemunhas aqui, estão nesta aliança, votando, ó Deus, estarem juntos até que a morte os separe. Então eu quero liberar sobre eles, ó meu Deus, um amém, para que esta aliança venha perdurar até a tua volta, ou até que o Senhor os recolha, no nome de Jesus. Digam amém. Nós vamos fazer um ato profético agora, onde nós estaremos celebrando a ceia com vocês. E eu gostaria de pedir, nossa amada Sandra, não sei quem está aí responsável, e vocês vão cear neste momento, porque o casamento é uma aliança espiritual também. E o Senhor Jesus, quando estabeleceu a nova aliança, antes do martírio, antes de empreender a viagem até o Calvário, ele sentou com seus discípulos e ceiou. E ele disse: este é o meu corpo, o corpo da aliança, que será partido por vós. Eu quero que vocês façam sempre isso, em sinal desta aliança, trazendo à memória esta aliança e aquilo que foi votado nesta aliança. E o Senhor Jesus também, depois que ele comeu o pão, ele tomou o cálice e levantou o cálice. Ele disse: esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em minha
memória. Então eu quero que vocês, neste momento, no sangue do Cordeiro, no corpo de Cristo, coloque agora o símbolo da aliança cristã, o símbolo do casamento de vocês em evidência, trazendo a responsabilidade, trazendo o peso, as responsabilidades que essa aliança requer de cada um de vocês. O sangue simboliza a vida, o pão representa o corpo. Então vocês serão agora uma só carne em Cristo, mas também uma só carne, marido e mulher. Pai, eu consagro agora esses pães como o teu corpo, o corpo da nova aliança, e consagro também esses cálices como o sangue da nossa aliança. Trazemos à memória a aliança do Senhor, para que pela aliança do Senhor, a aliança que hoje matrimonial seja abençoada, e que o Senhor garanta em uma cobertura levar os teus filhos extraordinariamente em vitória no poder do nome de Jesus. Vocês podem comer o pão. Se tiver com um pedaço só, coloca o noivo na boca da noiva, tira um pedaço e você come o outro pedaço. Aleluia. Depois que o Senhor entregou o pão e todos comeram o pão, Ele levantou o cálice e disse: esse cálice é o símbolo desta aliança. Façam isso em minha memória. Esse cálice aí representa o sangue do Cordeiro, mas também representa o sangue de vocês dois. Sangue é vida. A vida agora não é a minha, não é a sua. Agora é uma só vida. É a nossa vida. Bebam todo desse cálice em memória do Senhor e em memória também desta aliança. O noivo bebe um pouquinho, a noiva bebe um pouquinho, e vocês vão bebendo aí até secar o cálice, no nome do Senhor. Pegue esse pano vermelho, esse lenço, vocês vão envolver, mas envolva com muito carinho essa taça aí agora. Toda a igreja diga: ato profético. Todo ato profético é uma ação que a gente toma no mundo físico, que tem um peso no mundo espiritual, que vai voltar como uma resposta para o mundo físico. Jesus diz: o que vocês ligam na terra é ligado no céu, o que vocês desligam na terra é desligado no céu. O que a gente vai fazer agora está ligado. Toda a igreja diga: está ligado. Eu tenho casais aqui, e eu digo com muita honra, tem já 25 anos de convivência, 26 anos. E eles voluntariamente resolveram tomar essa decisão diante do altar para oficializar o matrimônio perante a lei dos homens e da lei de Deus também. E todo mundo que está aqui, mesmo eles que já têm 26 anos, mais que bodas de prata, e os que estão casando hoje, de fato, a convivência começa hoje, tem histórias no passado, e o cálice fala de uma história. Então esse cálice aí, olha para mim aqui, varão, esse cálice simboliza a velha vida, a velha história, de tudo que vocês já viveram até esse momento.
Então tudo que vocês já viveram até aqui, tem coisas que vocês carregam como mágoa, como marca, como ferida, como frustração, de outras histórias na vida, e tudo isso está representado neste cálice aí agora. A Bíblia traz muitos cálices com histórias diferentes. Esse aí é o cálice da vida real de vocês até aqui. Nós vamos fazer um ato profético, conforme Romanos 16:20, que o Senhor esmagará debaixo dos nossos pés a cabeça do adversário. Hoje não é o adversário, mas tudo que poderia minar a viagem de vocês daqui para frente está representado nesse cálice, e vocês vão quebrar agora debaixo dos pés. Coloca debaixo dos pés e espera o meu comando. Toda a igreja vai contar de 1 até 7, e no 7 só os homens vão dar aí uma pisada, esmagando tudo que poderiam roubar a felicidade de vocês. Vamos lá, 1, 2, 3, levanta a mão, faz assim, ó, 5, 7, pisa, pode pisar. Isso, vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Vamos dar um grito de glória a Deus, de aleluia, amém. Eu quero nesse momento convidar, talvez não dê para todos, mas a gente pode fazer um corredor aqui. Eu queria honrar os pais que aqui estão presentes. Se não tiver o pai, ou a mãe, ou representantes, padrinhos, mas principalmente os pais que estão aqui representados, eu gostaria que levantasse e viesse aqui para a gente fechar aqui essa oração, impetrando a bênção de Deus sobre o matrimônio agora, no nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consolidar através desta oração agora, impetrando na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção do Senhor sobre cada matrimônio aqui representado, sobre cada família aqui representada. A tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é maior do que qualquer coisa neste mundo. Então nesta hora, meu Pai, transfere a bênção dos pais para os filhos, como a bênção passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó a Israel, Israel a igreja, e a bênção está sobre nós. Transfere a bênção sobre os teus filhos agora, e que por esta bênção eles prosperem, eles possam realizar sonhos, eles possam guiar a família nesta longa viagem, através do triunfo. Que o sangue do Senhor garanta a vitória, garanta a conquista, e que a boa e preciosa a mão invisível do Senhor os acompanhe por toda a trajetória, como acompanhou a Israel até a terra da promessa. Assim nós oramos, impetramos a bênção em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém, digam amém, digam amém, e dê um forte aplauso para o Senhor, porque Ele é poderoso. Pode ser mais forte, amém. Eu não poderia deixar de declarar nesse momento profético que vocês começam uma nova jornada a partir de agora, através deste beijo, e até o último dia em que vocês juntos estiverem nessa viagem, por causa da volta ou a morte os separar, assim será marcada a vida de vocês, com beijos, com abraços, com carinho, com gestos de amor por toda a vida. Eu quero declarar, como autoridade eclesiástica oficial nesta noite, perante a lei dos homens, todos que aqui estão habilitados, e aqui também estão casando no civil, não só no religioso, mas no civil. E eu quero declarar que a partir de hoje, perante Deus, perante todas as testemunhas e perante os sacerdotes, que vocês são marido e mulher. O noivo pode beijar. Aliás, espera aí. Os noivos podem beijar as noivas. Mas dê um beijo de unção, de graça e de alegria.
E o que Deus uniu, o homem não separe. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e todas as consolações do Espírito Santo sejam sobre esta viagem longa de vocês por toda a vida. Digam amém. Só os casais, levantem as mãos assim. Eu quero liberar uma bênção sobre a vida de vocês. O Senhor será o vosso pastor, absolutamente nada vos faltará. Digam amém. 1000 caiam ao lado de vocês, 10.000 à vossa direita, e vocês não sejam atingidos no nome de Jesus. Que os vossos celeiros sejam prósperos, que haja um mantimento abundante na casa de vocês, que vocês vivam no caminho do Senhor, sejam líderes de gerações, que a mão do Senhor em tudo os conceda vitória em todas as circunstâncias, e que vocês sejam para o Espírito Santo uma terra deleitosa, onde mana leite e mel. Eu os abençoo em nome de Yeshua. Digam amém.